A paz do Senhor, povo de Deus, vamos estar lendo hoje o livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Deus, entra com providência na nossa leitura e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 20, diz assim: Aconteceu, pois, que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E veio e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou a cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra de cortar, com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. E então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Isatista, feriu a Sipai, 2 filhos, e de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou de haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja hoste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate. E havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Eles nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e os seus maiorais do povo: Ide contar a Israel desde Berzeba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso no meu senhor? Por que seria isso causa do delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma dos números do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não conta entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses não te consuma diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance,
ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Orna, o Jubizeu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse a Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Orna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Orna, viu o anjo e se esconderam com ele e seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu à eira e se prostrou perante a Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para lenha, o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu, porque o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir para consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 22, capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que levantassem pedras de cantária para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi
ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também o cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa em que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica, em excelência, para o nome e glória em todas as terras. E eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou para que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração ou edificar a casa no nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue e abundância e fizeste grande guerra. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar em todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nesses dias. Esse edificará a casa ao meu nome, e ele me dará por filho, e eu a ele por pai. Confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. O Senhor te dê tão repouso, prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperará se tiveres cuidado de fazer o estatuto e juízo que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.001.000.000 de talentos de prata, e de cobre, e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância, e também madeira de pedra preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores de artifícios em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, de ouro, de prata, de cobre, de ferro. Não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajuntasse a Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está contigo o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, né? E que possa fazer prevalecer os propósitos de cada um sobre as nossas vidas. Aleluia. Fique com Deus. Fique na paz.